Será que existe evangelho fácil? Será que ser crente teremos só coisas boas na vida? Vamos entender um pouco sobre isso no estudo de hoje, em Apocalipse. Só para a gente relembrar um pouco, o livro de Apocalipse, ele contém essa seção que nós estamos tratando de 7 cartas endereçadas a 7 grandes igrejas da Ásia Menor. Nós vimos a respeito da igreja de Éfeso, uma cidade importante, uma igreja importante, uma das mais importantes, um centro de propagação do Evangelho. A gente viu esse relato que em Éfeso, Paulo passou o maior tempo do seu ministério e dali ele conseguiu fazer que o Evangelho chegasse em boa parte do mundo antigo. E hoje nós vamos ver mais 2 igrejas que fazem parte desse processo também de propagação do Evangelho. Essa primeira parte de Apocalipse procede depois de João contemplar Cristo Jesus ressurreto, de receber a mensagem de Cristo. Ele vai tratar primeiramente agora da igreja na terra, a igreja militante. Especificamente ele estava tratando de 7 igrejas da Ásia Menor, como nós já dissemos. Porém, também já falamos aqui que não se limita a essas 7 igrejas tão somente. A mensagem é para a igreja em toda a época, em todo lugar, inclusive para nós. Por isso a ideia de 7, algo completo, algo perfeito diante de Deus. Abrange a plenitude da igreja do Senhor Jesus. Nós vimos algumas questões a respeito dessas 7 igrejas e um fator que nós vamos perceber aqui é que a igreja do Senhor Jesus, a gente pode dizer assim, sempre enfrenta perigos. 2 tipos de perigos. Nós começamos a ver isso em Éfeso e aqui, nessas 2 igrejas, nós vamos ver também novamente. O perigo externo, que é a perseguição, que é a perseguição política, a perseguição filosófica, uma perseguição física mesmo. Mas também há uma perseguição, um perigo interno. O perigo sai de dentro da própria igreja, com falsos ensinos, com heresias. E a igreja, então, ela deve estar sempre atenta a essas 2 ameaças, tanto os de fora quanto os de dentro. A gente vai perceber isso nessas igrejas. E a gente percebe isso hoje também. Às vezes nós tememos ameaça de fora, fechamentos de igreja, impedimento de falar certas coisas, de praticar certas coisas. Mas um perigo grande também as heresias, os falsos ensinos que surgem no meio da igreja. E a chamada de atenção de Cristo Jesus aqui é para que sejamos atentos a essas questões. A mensagem dessas 7 igrejas sempre vai conduzir para a ideia que diante desses perigos nós sejamos encontrados fiéis. A igreja de Éfeso deveria ser encontrada fiel, Esmirna, Pérgamo, todas as outras, inclusive nós. O grande chamado de Apocalipse nesse início é para que de fato permaneçamos fiéis na expectativa da volta de Cristo Jesus. Que essa é a grande mensagem de Apocalipse. Mantenham-se fiéis, porque Cristo vai voltar. Isso é uma certeza que nós temos nesse livro. Vamos começar então com a igreja em Esmirna. A população também, assim como em Éfeso, era uma população considerável, 250 mil pessoas. Para aquele tempo, era uma grande cidade, era uma metrópole comercial, uma cidade próspera, uma cidade rica. Isso vai ser interessante, porque apesar da cidade ser rica, os crentes não eram. A igreja não era rica. Então, não necessariamente se o comércio, a economia, de uma cidade é boa, isso quer dizer que a igreja também tem que ser assim. Não há essa relação. Até porque muitas das profissões que tornavam a cidade próspera, os cristãos ou não convinham realizar, ou não eram aceitos por causa da perseguição. A igreja não era rica, mas a cidade era uma cidade próxima, uma cidade muito bonita.
era um dos pontos turísticos dessa rota comercial, dessa rota do correio, vamos dizer assim, dessa rota das 7 igrejas da Ásia Menor. E, como eu disse, Esmirna ela tinha uma população judaica que era consideravelmente rica, e por isso gerava essa ideia de uma cidade de prosperidade. Se você quisesse ser próspero, mudava-se para Esmirna, mas não podia ser cristão, porque o cristão ele não tinha vez para com essa prosperidade financeira nessa cidade. Esmirna ela ficou muito famosa também por causa de um dos grandes mártires da história da igreja, que é o Policarpo, conhecido como Policarpo de Esmirna. Ele viveu no ano 69 depois de Cristo até 155, quando ele veio a falecer com 86 anos. E esse veio a falecer e foi morto aos 86 anos por causa do Evangelho. E há uma frase interessante que pediram para que ele negasse Cristo Jesus, para que ele fosse salvo da fogueira. E aí ele disse, olha, eu estou com 86 anos de vida. Nesses 86 anos eu não precisei negar o meu mestre. Irei negar logo agora, já no final da minha vida. Então ele não negou o Cristo, por isso ele foi morto. Vamos ver o que o texto fala a respeito desta igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, mais uma vez, ele escreve ao anjo da igreja. A gente já tratou sobre isso. A grande possibilidade que seja o pastor da igreja, ou a atividade pastoral da igreja, que eles deveriam receber esse conteúdo, ler e aplicar na vida da igreja, como nós estamos fazendo, como nós fazemos no nosso dia a dia de vida eclesiástica. Os pastores, eles têm a responsabilidade de aplicar a palavra de Deus que foi dada a todos nós. Essa palavra não foi dada exclusivamente ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, foi dada à igreja. O pastor, ele teria então somente a responsabilidade de transmitir esta mensagem. E aqui diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último. Mais uma descrição lá do capítulo 1, quando João contempla o Cristo glorificado, e aí se relata que ele é o primeiro e o último, aquele que é eterno. E aqui há uma questão particular também. Essa afirmação que Cristo é o primeiro e o último é uma afirmação da sua própria divindade. Lá em Isaías, capítulo 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Ora, se o Senhor, o Rei dos Exércitos, diz que ele é o primeiro e o último, Jesus está afirmando a mesma coisa aqui, aquele que é o primeiro e o último. E lá em Isaías fala que não existe outro Deus. Ora, por lógica então, Jesus está afirmando que ele é Deus. Ele possui a plenitude da divindade, ele possui poder e autoridade igual ao Pai. Por isso ele está transmitindo essa mensagem à igreja. Jesus esteve morto e que tornou a viver. Aquele que foi morto na cruz, foi para a sepultura, esteve morto durante 3 dias, mas voltou à vida e vive eternamente. Por isso que ele é o primeiro e o último. Ele é eterno. No versículo 9, nós vemos o seguinte: conheço a tua tribulação. E aí nós vamos ver constantemente nas escrituras
que os crentes passam por tribulação. Recentemente nós estudamos a carta de Tiago, e a carta ela inicia com essa ideia. Olha, vocês vão passar por tribulações, se alegrem por isso, porque Deus está provando a fé de vocês. E aqui há um conforto para aquela igreja. Eu conheço a tribulação de vocês. Assim como nós vimos em Éfeso, que ele conhece as obras dos Efésios, ele conhece a tribulação, ele conhece o sofrimento, ele conhece por completo cada lágrima, cada anseio, cada medo que havia naqueles irmãos. E conhece nossa vida. O Senhor conhece as nossas tribulações, Ele sabe do nosso sofrimento, das nossas lutas. Talvez nenhum de vocês saiba o que passa no meu coração, as angústias, os medos, os receios, os temores. Mas Deus sabe. Eu não sei o que está se passando no coração de vocês nesse momento. Ainda mais de modo virtual. Eu não consigo nem olhar a expressão de vocês. Eu não tenho a mínima noção se vocês hoje estão felizes, alegres, cansados. Não sei. Mas o Senhor Jesus conhece todas as coisas. E Ele diz, conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Lembra que eu disse que apesar de eles habitarem uma cidade rica, a igreja em si não era. Mas tu és rico. Inclusive, a própria pobreza era um aspecto da tribulação, né? Porque passarem por necessidades, por situações complicadas financeiramente, restrições, é uma tribulação. Eles recebiam a opressão dos poderosos, dos ricos. Mas Jesus conforta, vocês são pobres, mas vocês são ricos. E aqui ele fala de riqueza espiritual, porque eles eram fiéis a Cristo Jesus, fiéis à palavra do Senhor. Olha que interessante. O Senhor sabe que nós passamos por necessidades financeiras, sabe? Ele sabe quando você está precisando de uma coisa, Ele conhece. Mas sobretudo também Ele conhece a sua economia espiritual, vamos dizer assim. Ele sabe que situação que você está. Ele sabe se você é pobre espiritualmente, ou se você é rico espiritualmente. E na verdade, o que vai importar é isso. Do que pobreza e riqueza material, você pode ter e deixar de ter, e quando Jesus voltar, não vai fazer diferença nenhuma mais. Porém, a riqueza espiritual, a pobreza espiritual fará diferença na eternidade. E aqui ele aponta para essa situação da igreja em Esmirna. E conheço também a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são. Olha, lembra que eu falei que a cidade de Esmirna tinha muitos judeus? E esses judeus promoviam a opressão. A maioria era rico. E aí eles oprimiam os cristãos, que também muitos deles eram judeus. E aí, em vez de eles acolherem os seus irmãos, pelo menos de etnia, eles desprezavam. Mas eles afirmavam serem portadores da palavra de Deus. Só que eles não reconheciam Cristo Jesus. Então, não eram judeus de fato. Não entendiam a mensagem do Senhor. E aí ele fala de blasfêmia. De fato, saber a respeito de Deus e negá-lo de modo intencional. Saber quem é Jesus. Saber que Jesus era o Messias, que era o Cristo, o Filho de Deus. Mas ainda assim o negavam, recusavam a Jesus. E aí o Senhor é duro aqui. Eles são antes sinagoga de Satanás. Ou seja, eles se reúnem não para adorar a Deus, mas para adorar a Satanás. Porque na verdade, irmãos, não há meio termo. Se você não reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você não adora a Deus. Não há possibilidade de adorar a Deus sem Cristo. Qualquer um que tente adorar a Deus sem ser por Cristo, na verdade está adorando Satanás. Na verdade está servindo ao demônio. Não há meio termo nesse sentido. Então os judeus se achavam espirituais, próximos ao Senhor, mas não estavam, porque não tinham Cristo Jesus. Já os crentes, os cristãos de Esmirna, eles sim, eram conhecidos pelo próprio Cristo. Mas o Senhor faz um alerta aqui ainda para eles.
se fortaleçam, porque a coisa vai piorar. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Opa, nós já estamos sofrendo e vamos sofrer mais. Irão, vocês podem sofrer mais. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então eles enfrentavam uma guerra, uma perseguição física, uma perseguição espiritual, movida por Satanás. E alguns de vocês serão presos. E a ideia de prisão aqui é ser guardado para execução. Alguns poderão correr esse risco de serem mortos, de se tornarem mártires do Evangelho, como a gente mencionou, Policarpo. Vocês serão postos à prova. E quando, de fato, a morte está nos rodeando, meus irmãos, é uma grande prova para nós. Se estamos firmes, se temos convicção, de fato, em Cristo Jesus como nosso Salvador. E tereis tribulação de 10 dias. A ideia de 10 dias aqui não é necessariamente que eles ficariam presos, aguardando 10 dias para serem executados. Mas a ideia de 10 dias aqui é o período completo. Ou seja, o sofrimento ia passar, ia acabar. Estava determinado o fim. E sempre é assim. De modo pessoal, particular, o Senhor sabe do nosso sofrimento, como eu disse, e Ele sabe quando vai terminar o sofrimento. O nosso sofrimento nunca é eterno. Mesmo que você pense que vai durar a vida toda, e pode até durar, não sei. Quanto tempo você está sofrendo com alguma coisa, quanto tempo você vai ter que passar por sofrimento, mas na perspectiva da eternidade, vai passar. Há um tempo determinado. De modo mais geral, a respeito da igreja, ao longo das eras, a igreja tem sofrido neste mundo. Mas já está determinado que vai passar. O Senhor sabe o tempo que vai terminar esse sofrimento. Já está determinado por Ele. Então, nós não sofreremos nem mais, nem menos. Nunca sofreremos além do que Deus já tem preparado e permitido para que possamos sofrer. Isso era um consolo para aqueles irmãos. Estamos sofrendo, podemos sofrer mais, mas o Senhor sabe o tempo que tudo isso vai terminar. Por isso, Ele diz, ser fiel até a morte. A ameaça de morte era real. A gente acha muito bonita essa expressão, ser fiel até a morte. Mas ela se torna verdadeira quando de fato nós somos ameaçados até a morte. Quando a morte está próxima de nós, seja por perseguição, como era o caso deles, seja por uma enfermidade, seja pela idade que vai avançando. Ser fiel até a morte. Seja fiel até que você tenha que morrer por causa da verdade do Evangelho. Ser fiel até a morte dá-te a coroa da vida. A coroa da vida é a ideia da plenitude da vida. Nós vimos isso lá em Tiago. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Novamente, essa confirmação, essa promessa é feita aqui em Apocalipse. É o símbolo de fato que o sofrimento vai passar. Porque a ideia da coroa, que era usada nos Jogos Olímpicos, era a premiação para quem conseguisse terminar a prova. Por exemplo, a prova de maratona, uma corrida longa, difícil, cansativa, exaustiva, cheia de perigos. Mas quando você cruzava a linha de chegada, você era vitorioso. E aqui não está falando de posição, chegar primeiro, segundo, terceiro, é só completar a prova. E aqui há essa afirmação que quando você completa a prova da vida, as tribulações dessa vida, você de fato pode desfrutar da coroa, porque acabou a prova. E aí termina o versículo 11, a essa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, Jesus usa a expressão de ficar atento, aplicar essa palavra à sua vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte.
E segunda morte aqui, a ideia é de se afastar definitivamente da presença de Deus. Porque a morte física, nós podemos passar por ela. Mas a morte eterna, aqueles que estão em Cristo não passarão. Aqueles que se mantiverem fiéis a Ele, não passarão pela separação eterna da presença de Deus. Pelo contrário, estarão com Ele para todo sempre. Essa é a igreja em Esmirna.